Alô, você que se prepara para o concurso do ISS Salvador, finalmente edital da praça, né? Todo mundo estava esperando edital para esse concurso, que, por exemplo, no cargo de auditor, tem remunerado com valores superiores ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem não quer, né? Mas, em primeiro lugar, quem está se preparando, querendo realmente a aprovação, preparando em alto nível para conseguir excelente resultado, tem que usar uma frase que quem me conhece já deve ter ouvido várias vezes. Eu sempre gosto de dizer que não se entra em campo sem saber como é que o adversário joga. Então a gente tem que se preparar não apenas para este concurso, mas para esta banca. A adversária é a FUNCAB, que não é uma banca tão conhecida para a galera que faz os grandes concursos da área fiscal. É uma banca que fez até agora, digamos, pequenos concursos na área fiscal, fez apenas pequenos concursos, e o que pode nos levar a uma situação um pouquinho complicada, né? Quando a gente vai olhar os concursos anteriores, as questões têm sido questões extremamente simples, questões basicamente fundadas na literalidade das normas, mas ela está pegando um grande concurso para um cargo de grande importância e talvez ela acabe adotando aquele perfil que a Fundação Carlos Chagas tem adotado, né, de querer complicar um pouco mais quando vai fazer um concurso de maior relevância. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, quando faz o concurso para fiscal do ICMS Rio ou fiscal do ICMS São Paulo, a tendência são questões extremamente complicadas. Claro que eu não acredito que a FUNCAB vá chegar àquele patamar, mas a gente deve se preparar usando aquela teoria do que quem sabe o mais, sabe o menos, né? Estando preparado para um pouquinho acima no nível, a gente também vai resolver questões que sejam mais simples, caso a banca mantenha seu perfil tradicional. Então, quando esgotarem as questões, que certamente quem está se preparando em alto nível vai usar todas as questões das matérias que caem no concurso, aquelas questões já tenham sido feitas para concursos anteriores, vai fazer todas essas questões, é obrigação de quem quer passar a fazer isso. Então, quando essas questões forem esgotadas, vocês devem passar, acredito que, a fazer questões da Carlos Chagas, que acho que é a banca que tem um perfil mais geral, semelhante ao que a FUNCAB tem adotado nos seus concursos. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos do nosso edital. Olha só, no cargo para analista fazendário, né, muitas pessoas vão fazer os dois concursos, tanto para analista quanto para auditor, dado que é possível, porque serão em domingos diferentes essas provas. No cargo de analista fazendário, a gente pode perceber algo que também vai se repetir, de certa forma, para o cargo de auditor, que é o fato de a pontuação máxima por questões, ela não é uma pontuação muito diferente de uma matéria para outra. Ou seja, não existem matérias com peso exageradamente alto ou exageradamente baixo que nos permite, ao ponto de nos permitir abandonar alguma matéria. Veja, a matéria que tem peso mais alto aqui é direito tributário. Claro, em se tratando de cargo fiscal, costumo dizer nas minhas aulas, né, que se você não ama direito tributário, bem, então você deve concorrer a outros concursos, porque cargo fiscal você vai exercer as suas atribuições lidando com direito tributário diuturnamente. Nesse concurso, na parte de analista, o primeiro cargo que nós estamos falando aqui, direito tributário tem importância gigantesca, não só pela pontuação ser mais alta, mas porque também na parte do analista de administração tributária, a área de administração tributária, também vai ser a matéria abordada na segunda fase, ou melhor, na prova subjetiva, a provinha escrita. Então você vai ter que estar muito bem em direito tributário, não só por ter uma pontuação maior, mas também por ser a única prova praticamente da parte subjetiva, a única matéria abordada. Então preste atenção no seguinte, 40 pontos aqui já me faria destacar a matéria, mas o fato de haver também a cobrança na prova subjetiva me faz destacar ainda mais. Então o que é que você deve fazer? Estudar direito tributário de uma maneira mais técnica. Quando eu falo de maneira mais técnica, é porque você vai estudar de forma a se preparar não apenas para responder a questão objetiva, para também fazer a prova subjetiva. E como é que você faz isso? É não apenas sabendo as informações, isso é assim, mas sabendo o porquê das informações. Não adianta, por exemplo, você saber somente que há uma súmula do Supremo que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser custeado mediante taxa. Não existe taxa de iluminação pública, pode existir apenas a contribuição de iluminação pública.
Não adianta saber só disso, porque se mandam você redigir sobre esse assunto, você não vai redigir a súmula com letras garrafais para ocupar todo o espaço que lhe dão. Então você vai ter que saber de onde veio o raciocínio do nosso Supremo Tribunal Federal para chegar a essa conclusão. Saber que o serviço de iluminação pública, ele não é um serviço divisível, não dá para identificar quais são seus usuários e por conta da indivisibilidade o custeio não pode ser feito mediante taxa. Saber que a contribuição de iluminação pública não é uma taxa disfarçada, pelo menos para o Supremo. É um tributo sui generis, diferente dos que já existem. Certo? Então, saber dessas peculiaridades para conseguir redigir a respeito dessa matéria. Então, você vai estudar a matéria de tributário com esse cuidado. O cuidado de saber os porquês. Porque isso vai acabar lhe permitindo redigir sobre esse assunto. É bom que você já se acostume a redigir, fazer o encadeamento lógico das ideias que levam àquelas conclusões que nós estudamos. Então, copia, já faz alguns textos sobre esses pontos mais fundamentais, esses pontos que já foram objeto de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quanto às outras matérias, o que você deve fazer, estratégia sempre a ser utilizada nesses concursos com muitas matérias, é verificar aquelas que você já conhece, porque você já vem estudando. Não vai repetir todo o estudo de direito constitucional, estudar todo o artigo 5º da Constituição. Não. Essas matérias você vai fazendo apenas exercícios, apenas questões. Só abre o livro para consultar a teoria sobre aquilo na questão que você errou, para ver o ponto que você errou e fazer a correção no seu conhecimento, certo? E com relação às novas matérias, fazer um estudo razoável, num patamar para resolver questões simples, que são as questões da banca, sempre conferindo se está conseguindo resolver diante das questões que já foram cobradas, mas dando aquela atenção especialíssima a direito tributário por conta dos motivos que nós já citamos. Muito bem, vistos esses aspectos, vamos um pouquinho mais à frente para que a gente fale do que acontece na nossa prova a prova para o cargo de auditor fiscal, pelo menos da área de administração tributária. Vejam que os comentários aqui seriam semelhantes. Não há uma diferença muito grande da pontuação máxima de cada matéria, você não pode desprezar matéria alguma, mas claro, quando você vê uma matéria como matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, você vê que são 3 matérias juntas para valer 30 pontos. Então você tem que balancear o estudo aqui para não dar atenção igual à matemática financeira e direito tributário, por exemplo. Claro que não. Direito tributário sozinho vale o que todas essas 3 provas juntas valem. Além do fato de que na prova de auditor, direito tributário somado com legislação tributária municipal vão ser as matérias cobradas na prova subjetiva. Então você tem nessas 2 juntas, tributário mais legislação tributária municipal, além dos 60 pontos em jogo, 30 de legislação tributária e 30 do direito tributário, você tem também em jogo toda a prova subjetiva. Então estudem as 2 matérias em conjunto, de forma também a conseguir redigir sobre aquele assunto, sabendo os porquês, o encadeamento de raciocínio que leva àquelas conclusões que nós, na realidade, memorizamos. Cuidado, a banca, pelo que eu vi, é uma banca decoreba. Você vai ter que memorizar o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal para a prova de legislação. Aí você pode dizer, no cargo de analista não tem prova de legislação. Tem sim, está dentro de tributário. Vamos dar uma olhada mais à frente, vocês vão perceber que os programas se aproximam nesse aspecto. Vamos lá para a nossa página número 33, em que a gente traz o programa de direito tributário do cargo de analista. E vocês vão perceber que dentro desse programa de direito tributário consta o Código Tributário e de Rendas do município de Salvador, consolidado. Está dentro da matéria de direito tributário. O programa do analista não tem a legislação tributária municipal como uma matéria em separado, mas tem o Código Tributário do município, o que, vamos para a página 38, certo? Na página 38 do nosso edital, a gente vai poder perceber que na prova da legislação tributária municipal, e aqui já do cargo de auditor, você tem como matéria da legislação tributária municipal simplesmente o Código Tributário do município de Salvador, com alterações até a data da publicação do edital. Então vejam, esse tópico de legislação tributária municipal é o tópico que consta dentro do programa de direito tributário do
cargo de analista. Então, na prática, você vai ter que estudar o que chamam de legislação tributária na prova de auditor, vai ter que estudar a mesma matéria na prova de analista. Então, para ambos, estudem essas duas matérias com todo o cuidado do mundo. Não só pela pontuação, repito, insisto, porque é fundamental, não só pela pontuação da prova objetiva, mas também pela prova subjetiva que você vai fazer na mesma data. Fazendo o estudo dessa forma e poupando tempo, né? Não repetindo o estudo de matéria que você já conhece, você vai fazer apenas com base nos exercícios e usando todo o tempo que você tem disponível, até novembro, até a data da prova, aí eu tenho certeza que suas possibilidades de aprovação serão bem maiores mesmo. Agora, resolvam as questões anteriores para entender o perfil da banca, de forma a você perceber o que é que aquela banca gosta de cobrar, porque quando você estiver estudando a matéria teórica, você já vai ter aqueles estalos. Opa, isso aqui é importante, porque essa banca adora abordar essa matéria. Quando acabarem as questões, e todos vão ter que acabar, prometam que vão acabar, aí vocês passam a estudar com questões da Carlos Chagas, que é a banca que tem um perfil mais próximo da FUNCAB, de acordo com as análises que nós fizemos de concursos anteriores. Então, agindo dessa forma, seu sucesso vai ser inevitável. Então, bons estudos, detone lá na prova, até outra oportunidade. Tchau, tchau.